E o intuito da nossa jornada aqui hoje é fazer uma degustação da jornada regenerativa, né? Então a gente vai apresentar o programa, que vão ser os 6 encontros daqui para frente, e vai fazer uma vivência com vocês, passando pela mandala do trabalho que reconecta. Tá? Então vou começar me apresentando e aí passo a palavra para a Nath para ela se apresentar. Então eu fiz um processo de transição, né? Como provavelmente muitos aí também. Trabalhei por muitos anos no mundo corporativo, em organizações. Inclusive, minha última posição foi numa grande multinacional, como gerente de projetos, aquela loucura. E aí eu saí e fui totalmente para o outro lado. Fui morar em Ecoville, fui viajar pela Europa. E aí vivi num outro mundo, outro paradigma, né? Completamente diferente e fora do Brasil. E aí voltei para o Brasil e comecei a atuar. Nessa época eu já tinha me formado como treinadora de Dragon Dreaming. E quando eu voltei, estava chegando a sociocracia no Brasil pela rede do Dragon Dreaming e eu acabei entrando nessa. Isso foi em 2016. E aí venho trabalhando principalmente com sociocracia desde então, ajudando as organizações a implementarem a autogestão. E também continuo usando outras metodologias, né, paralelas, como o Dragon Dreaming, algumas coisas de teoria UU, e agora o trabalho que reconecta. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje e mostrar um pouquinho desse trabalho que tem sido muito, muito bacana. Nath. Boa noite, pessoal. Eu sou a Natália. Eu sempre tenho um pouco de dificuldade, assim, de me apresentar, de me definir, assim, de uma forma linear, porque o meu caminho, ele é muito, assim, digamos, né, assim, muito como o da Nara também, né, assim, acho que me vejo muito nesse lugar de tecer conhecimentos e caminhos que eu fui depois unindo para, de alguma forma, o que eu faço hoje. Então, eu já estou aí numa longa jornada de transição profissional e já há 6 anos atuo com facilitação. E desde então fui também buscando ferramentas e metodologias que faziam sentido para mim, né? Inicialmente muito trabalhando através da cooperação, da pedagogia da cooperação e processos de colaboração, né? Com grupos, com coletivos. E depois fui unindo muito esses estudos através dos sistemas vivos da natureza, como que eu poderia integrar isso também. Então, fui estudar permacultura, agrofloresta, desenvolvimento regenerativo, através do Gaia Education também, que me abriu assim um universo muito bacana na época, em 2014. E aí o trabalho que reconecta, principalmente através do trabalho da ecologia profunda, também na época, em 2014, que eu me apaixonei pelas práticas, assim, e eu pude ter a oportunidade de fazer o treinamento com o Adrián Galassa, que é um mexicano que faz treinamentos na América Latina. Pude ter a oportunidade de fazer esse treinamento com ele ano passado e o trabalho que reconecta é assim uma grande paixão. Então, hoje a gente está unindo aí esses saberes, né, muito através desse paradigma da regeneração e para mim é o que tem feito muito sentido assim na forma de atuar. Então, estou muito feliz da gente poder estar abrindo mais uma edição dessa jornada e agradeço muito a todos que estão aqui com a gente. Maravilha. E a gente queria justamente começar contando por quê, né, que a gente resolveu fazer essa jornada, né? Então tem um lugar de muita conexão que a gente vem trocando bastante, eu e a Nath, com esse propósito, né, dessa jornada. Então é um caminho de autotransformação, né, é um lugar em que a gente acredita que é transformando a gente que a gente transforma o mundo e é transformando o mundo que a gente se transforma. Né? A partir desse lugar, dessa perspectiva sistêmica, em que o eu ele se expande, né? Então existe o eu Nara, indivíduo, mas também existe o eu Nara, que é parte das comunidades que eu faço parte, das organizações que eu faço parte, e que impactam sistemas ainda maiores e maiores e maiores, e eu como Gaia, né? Eu como planeta Terra. Então, a partir desse lugar, desse reconhecimento do meu papel dentro desse sistema mais amplo, é que eu posso tornar a minha ação regenerativa, né? Eu posso tornar a minha ação mobilizadora e realizadora daquilo
que eu quero ver no mundo, né? Que nós queremos viver no mundo. Então, a partir desse lugar que vem esse convite, né? E quer complementar um pouquinho ainda do porquê? Não, acho que foi isso. A jornada regenerativa, ela nasceu, na verdade, no início da pandemia, assim. Então, para a gente foi de fato um chamado, assim. A gente falou, cara, como é que a gente pode servir? A gente realmente sentiu isso, assim, de a gente precisa colocar isso em prática. E foi maravilhoso. E a gente só está deixando fluir, assim, né? Fez muito sentido nesse momento. Na verdade, desde que o TQR foi criado, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. E muito também com esse olhar de nós como agentes mobilizadores, agentes de transformação, como ativistas, a gente acredita que todos somos ativistas quando a gente decide Tá cortando atuar um em... pouco, né, gente, para vocês também? É importante avisar que a Nath está em Alto Paraíso e a conexão de internet dela não é muito boa. Ai, meu Deus. Bom, vamos continuar então. Pode ir falando. Ixi, Espero agora voltou. que... Espero Nath? que... Oi. Cortou a maior parte do que você falou, mas deu para entender em linhas gerais. Mas é isso, assim, em resumo, né, nós somos todos ativistas, a gente tem essa perspectiva mais ampla do ativismo, né, e lidar com a complexidade, né, então a gente entende que a complexidade ela sempre existiu, porém nesse momento, nesse contexto atual, tem algo muito particular que faz com que faça sentido a gente desenvolver essas ferramentas de resiliência interna, né, de autotransformação. Então, por isso, né, a pandemia acabou sendo o gatilho para a gente desenvolver esse trabalho. E a ideia, a proposta é que sejam 6 encontros vivenciais, né? Então, a gente vai fazer encontros parecidos com o que vocês vão vivenciar hoje, porém um pouquinho mais longos, são encontros de 2 horas cada um, em que a gente vai trazer um pouquinho de conteúdo para dar essa pincelada, né, essa comida para a mente, e também vai fazer as práticas. E aí, ao longo desses encontros, a gente vai percorrer toda a mandala. E além disso, a gente tem uma comunidade, a gente usa um aplicativo de comunidade que chama Tribe, e aí as pessoas todas vão se cadastrar ali, vão entrar, e a gente vai postar entre os encontros conteúdos adicionais para quem quer aprofundar mais, estudar e poder trocar, né? Também todo mundo poder se conhecer e tal. Então essa que é a ideia da gente fazer esse complemento, né, da curadoria de conteúdos dentro dessa comunidade. E a ideia é que a gente vai aprofundando, né, a cada encontro, assim. Hoje vai ser algo claro, né, a gente não tá... Hoje é algo, assim, bem... uma pincelada mesmo, assim, mas a ideia é exatamente a gente decidiu fazer algo mais vivencial do que teórico, justamente para viver o processo, né, e os conceitos a gente vai trazendo ao longo do percurso. Exato. Então vamos falar sobre o que é TQR, quer começar? Muitos aqui já sabem, né? Quem veio aí dessas redes. Bom, o trabalho que reconecta, ele é um trabalho que foi criado pela Joanna Macy, uma ativista, ecofilósofa, estudiosa do budismo, lá na década de 70, também muito em meio a um contexto também, né, desde então, de crises várias, assim, e ela atuando com outros ativistas e vendo como essas pessoas tinham muita dificuldade de colocar para fora o que estavam sentindo e de lidar com toda a dor que elas viam, né, em meio a todo o caos e tudo que estava rolando na época. Inclusive, eles estavam lutando contra a construção de uma usina nuclear, e aí a Joana começou a fazer alguns encontros com esses ativistas, com esses colegas de trabalho, até na época se chamava Encontros para o Desespero, e aí ela começou a criar essa metodologia que é baseada na teoria dos sistemas, na complexidade, no budismo também, que ela se baseia muito na ecopsicologia, no pensamento sistêmico, na ecologia profunda. Então ela uniu várias coisas que ela já vinha estudando para criar essa prática, esse percurso, né? Que é feito, que é pensado em 4 etapas, numa mandala, numa espiral, né? Na verdade, não é nem mandala, é uma espiral. Então, a primeira etapa da espiral se chama gratidão. A gente vai falar depois um pouquinho de cada uma delas, tá? Mas a gente começa sempre com a gratidão. Depois a gente parte para a próxima etapa, que é honrar a dor pelo mundo. Também vou falar um pouquinho disso.
ver com novos olhos e seguir adiante. Então, essas são as 4 etapas dessa espiral que compõe esse trabalho. E dentro de cada espiral também, a gente vive a espiral. Então, é como um fractal, né? Então, essa espiral ela nunca termina. A gente está sempre vivenciando processos e a cada etapa a gente pode entrar um novo processo. E quando a gente termina um processo inteiro, assim como quando a gente termina uma jornada, a gente entra em outro lugar. E aí a gente pode entrar, né, uma próxima espiral novamente. Então, também é muito legal para ter não só como uma prática coletiva, que é o que ela sempre trouxe como algo muito importante da gente estar compartilhando isso em coletivo, não só indo num terapeuta para fazer isso individualmente, mas a gente viver essas questões em conjunto, como isso é curador e como a gente precisa desses espaços, e como a gente pode trazer essas práticas também, esse olhar da mandala individualmente para a nossa vida. Então, né, traz esses dois aspectos, assim. Uhum. E a forma como a gente desenhou esses encontros é para que a gente consiga percorrer a mandala como, né, a espiral como um todo dentro de cada encontro, mas também a jornada como um todo, a gente começa junto, né, com uma introdução e se conhecendo para ver quem que vai estar junto, né? E termina junto, então o primeiro e o último encontro eles têm mais esse lugar de amarração, e aí a gente faz as 4, né? Então os 4 encontros do meio é começar com gratidão, honrar a dor, ver com novos olhos e seguir adiante. Então a gente desenhou essa trajetória com esse olhar também, né, de espiralado. Alguém tem alguma pergunta até agora do que a gente apresentou? Por enquanto, não. Tá bom. Se tiver pergunta, também pode ir colocando aí no chat, né? A gente vai respondendo. Então, só para fazer esse convite, reiterar o convite, né? A jornada começa na semana que vem, quarta-feira. As inscrições estão abertas lá pelo site jornadaregenerativa.com.br. Tem 3 opções de valores, né? Então, a gente optou por fazer dessa forma para que seja mais inclusivo possível. Então, para você sintonizar com o seu momento, quanto que você pode contribuir. E aí tem lá as 3 opções. E qualquer dúvida, pode falar comigo, com a Nath. E a gente tem aqui também a Sanket. Oi, Sanket. Dá um oizinho, ela também está no apoio aí das inscrições. Oiê, Então, qualquer coisa pode falar comigo e eu vou estar falando com vocês. Vocês podem não falar com ela, mas ela vai falar com vocês. Cada um de... Não, brincadeira, gente. Tá bom. Então vamos lá, vamos começar com o nosso exercício então de presença. Queria convidar todo mundo a sentar numa postura um pouco mais confortável, com a coluna ereta. Sente o peso do corpo aí onde você está sentada. E quem quiser pode fechar os olhos. E a gente vai começar então uma prática da gratidão. E a gratidão, ela é importante porque ela abre o caminho, né? Ela faz com que a gente abra o nosso coração para o trabalho que segue adiante. Então, a Joana fala que é uma prática revolucionária a gente se conectar com a gratidão. Então, vou convidar vocês para escanearem primeiro o seu corpo, da cabeça até os pés, observando se tem alguma tensão. E se tiver, leva a sua respiração até lá. Inspira, solta o ar e relaxa. Agora observa o ar que entra, o ar que sai. Mantendo essa conexão com a sua respiração,
eu convido vocês a perceberem. Escaneie as suas memórias recentes, pode ser do dia de hoje, por exemplo. Identifique algo que tenha acontecido nessas últimas 24 horas e com que você se sinta satisfeito. Não precisa ser nada grande. Apenas algo que te faça pensar, estou feliz que isso tenha acontecido. E saboreie. Então imagina que você está revivendo aquele momento de novo. Perceba as cores, os gostos, os sons, os cheiros e as sensações do seu corpo. Perceba também como é que você se sente internamente. E então agradeça. Quem ou o que contribuiu para que esse momento pudesse acontecer? Havia alguma outra pessoa ou coisa envolvida? Se sim, pense nelas e se imagine expressando o seu agradecimento. E devagar, vem retomando o movimento do corpo, vem abrindo os olhos. E aí eu vou convidar vocês a escreverem no chat, compartilharem. Nesse momento, o que eu mais agradeço é o que vocês agradecem nesse momento presente. Então, vou começar a ler alguns aqui. Por sonhar e poder fazer acontecer. Nesse momento, o que eu mais agradeço é as pessoas que encontro e reencontro e as trocas. Ter feito suco vivo para mim e para minha mãe nessa manhã. Agradeço a minha amiga Polly que me ensinou. Agradeço os encontros que a vida me oferece. Ter tido uma boa reunião agora há pouco. Aos agricultores que produziram a alimentação saudável que tive hoje. Nesse momento, o que eu mais agradeço é poder auxiliar alguém a estar ao seu lado num momento de dor. O carinho dos amigos. Muito bem. Acho que é isso, Nath. Não, só queria complementar, a gente comentou isso, claro, a gente vai adentrar essas fases da espiral ao longo, do percurso, a gente vai falar mais sobre isso, mas só trazendo, assim, que a Joana fala, não só a Joana, mas a Joana traz muito isso de como a gratidão, ela abre esses passos para a gente poder vivenciar também todas as dificuldades e toda a dor que existe, no mundo. Então, por isso que a gente começa, como a Nara falou, a gente começa a etapa da espiral com a gratidão, é essencial começar com gratidão.
E a gratidão, ela nos traz para o momento do agora, né? Até lendo, né, as coisas que as pessoas estão escrevendo aqui, traz para o momento presente, independente do que a gente está vivendo, independente dos desafios, a gente sempre tem alguma coisa para agradecer, pelo simples fato de a gente estar vivo. Então ela traz, e é muito bonito, porque realmente dificilmente, é bom, e aí por toda uma construção também social, a gente acaba sempre focando no que a gente não tem, né, na falta. Então, a gratidão ela é muito poderosa, de fato, assim. Agradeço os novos espaços que a vida está me levando, a Eri, e a Cleusa diz acreditar que há outras realidades possíveis. E aí, depois que a gente passa pela etapa da gratidão, a gente entra na próxima, que é honrar a dor. Essa etapa eu considero como uma etapa essencial do trabalho que reconecta. É uma etapa muito importante, é algo que normalmente a gente evita, né? A gente tenta, às vezes, abafar, calar a dor, não olha para ela, ou a gente acha que é um problema nosso, né? Só meu, individual, que eu vou ter que tratar na terapia, ou que eu tenho alguma questão, então eu sou problemático. E, na verdade, a Joana traz um lugar que eu acho muito bonito, que ela fala de desprivatização da dor. Como a gente precisa viver a dor em coletivo. Como a gente precisa, de fato, sentir a dor. Para a gente poder abrir espaço para compaixão, que é o sofrer com. Então, quando a gente abafa a dor, que muitas vezes isso pode vir, na verdade, de diversas formas, né? A gente vai falar, enfim, nos encontros sobre isso. Mas quando a gente abafa essa dor, a gente está abafando outros sentimentos bons também. Tá tudo, né? Tá tudo no mesmo lugar, vem do mesmo lugar. Então, a partir do momento que a gente abre para sentir a dor, isso pode não só vir como uma força mobilizadora, uma força de ação, através dessa dor, dessa raiva ou desse medo, e também abre espaço para o sentir da compaixão, para a gente perceber como, na verdade, essa dor não é só minha. Essa dor eu sinto com todos os outros seres e eu sinto porque eu faço parte dessa teia interdependente da vida. Então, a gente começa também a ressignificar a nossa dor. Então, é muito potente, assim, muito bonito também, né? Olhar para isso e viver isso em coletivo. Então, as práticas de honrar a dor são muito esse momento de viver essa dor compartilhada, né? E a gente passar por isso como um processo de cura que a gente precisa passar e que faz parte, né? Mas para a gente poder, de fato, curar não só a nós individualmente, mas principalmente coletivamente. Então, a gente vai fazer mais uma prática, que é uma prática bem simples também, de frase aberta, mas em dupla, para vocês trocarem um pouquinho. Então, a gente vai enviar, a Nara vai separar a gente em duplas, a gente não, vocês, em duplas, e a gente vai dar 2 minutinhos para cada pessoa responder essa pergunta em dupla. Na verdade, é uma frase aberta, como a gente colocou aqui, você completa a frase. E a gente vai colocando as frases ao longo, vocês vão receber, nas salas vocês vão receber primeiro a primeira pergunta, depois a segunda, depois a terceira. E o que a gente Eu vou só... fala. Desculpa, Nath. Eu vou só já colar aqui todas, porque como já deram feedback que aparece muito rápido, Ah, tá bom. mas é só para vocês saberem que vai aparecer para pontuar, para mudar para a próxima, mas vocês já vão ter as 3 aqui só por caso de não dar para tempo de ler ali o que aparece. Pode continuar. Não, e aí só o convite, sempre quando a gente faz alguma prática assim dupla, né? Sempre quando uma pessoa estiver falando, a outra está nesse lugar de escuta ativa, de escuta profunda, né? De estar realmente ali presente para o que o outro fala. Então, enquanto uma pessoa fala, a outra só escuta. E aí depois troca. Porque muitas vezes a gente pode entrar ali já numa conversa, numa identificação, e a ideia é realmente a gente ter esse momento de fala e de escuta, os dois com muita presença. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então já conhecem aí, provavelmente vocês
sistema do Zoom, né? Fala, A gente tem Tati. que responder? Digitar? Não, só falado Para mesmo. conversar um com o outro, tá? Isso, a gente vai Aí depois dividir na vocês volta, em salas, em duplas. e aí vocês só podem só conversar, só falar, né? Responder, uma pessoa responde, outra pessoa responde, depois troca pergunta, responde, e na volta a gente só vai colher algumas vozes, mas não precisa compartilhar todo mundo. Por Quanto escrito, tempo a né? gente vai ter? A gente vai Doida do ter, tempo. cuidadora do tempo. A gente vai ter 3 minutos para cada pergunta. Então, 10 minutos no total dentro da sala. Vai aparecer Tá o bom. botãozinho de 1 minuto, depois de 9 minutos. E vocês agora vão receber um convite para entrar na sala, tá? E vocês têm que aceitar. Foi. Ficou faltando alguém? Eu preciso entrar aqui na sala? Como é que tá? Como é que foi a divisão? Por enquanto, tá par. Só precisa ver se alguém vai cair ou não vai conseguir entrar, mas por enquanto tá. Você não precisa entrar. Pausar a gravação.